Fala, meu povo fantástico, tudo certo? Aqui é o professor Alex e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fantástico Cursos. E hoje a gente vai ver qual é a diferença entre utopias e distopias. Você sabe qual é a diferença? Falando especificamente na literatura, a gente pode dizer que o primeiro projeto utópico, o primeiro projeto político-literário é lá na Grécia Antiga, para ser mais específico, na República de Platão. Era nessa obra, publicada provavelmente no ano 367 a.C., o Platão, o filósofo Platão, ele imagina uma sociedade que, segundo ele, alcançaria a perfeição da humanidade. Por exemplo, na sociedade de Platão, os filhos não ficam ligados aos seus pais. Ou seja, assim que as crianças nascem, eles são entregues ao Estado. Então, o Estado que é responsável pela educação das crianças. E essas crianças nem ao menos sabem quem são os pais dela. Que merda, hein? Elas crescem para serem depois educados de forma a ocuparem seu papel na sociedade. E na República de Platão, há 3 classes definidas. Ou você é artesão, ou você é guerreiro, ou então você é o filósofo. E cabe a esses filósofos, são os escolhidos, que ficam responsáveis pelo cumprimento da lei e também pela estrutura de toda a sociedade. Aos guerreiros cabe a manutenção da paz e aos artesãos cabe a produção dos bens materiais. No projeto de Platão, o poeta e o artista seriam banidos dessa sociedade, simplesmente pelo fato de que eles não seguem a razão. Então, por conta disso, eles são indesejáveis nesse mundo utópico. Que viagem é essa, velho? Tá? Esse modelo, gente, do Platão, ele exerceu profunda influência séculos depois na própria Europa. Né? Para ser mais preciso, na Inglaterra, no século XVI, quando o país estava mergulhado na corrupção durante o reinado do rei Henrique VIII. E nesse cenário, um inglês chamado Thomas More escreveu Utopia. É isso mesmo. A palavra utopia nasce nessa obra de 1516. Nesse livro, dividido em 2 partes, o Thomas More, na primeira parte, ele descreve a corrupção na Inglaterra e o desencanto dele com a corrupção social, a injustiça, o acúmulo de bens. E na segunda parte, ele imagina um diálogo com um marinheiro de nome Rafael, português aliás, e aí eu estou destacando o português, porque vamos lembrar, durante o século XVI, quais eram os países que tinham a predominância do mar? Portugal e Espanha, né? Então é por conta disso que o Thomas More imagina que esse marujo que narra ao Thomas More, que ele, em suas viagens, certa vez ele chegou à ilha de Utopia. E é uma ilha que quer cumprir seu papel de lugar perfeito, né? Assim como no caso da República de Platão, não há propriedades, tudo é compartilhado, os cidadãos são constantemente incentivados a realizar atividades coletivas, não há espaço para o ócio, todos são vigiados para que possam fazer algo de útil para a sociedade. E, engraçado isso, a escravidão é permitida. Então, mais uma vez, será que para o escravo aí da utopia do Thomas More, isso não seria um pesadelo, né? Bom, mas o fato, gente, é que é o seguinte, a utopia do Thomas More, quando foi lançado, foi um dos primeiros best-sellers da literatura europeia e acabou gerando uma série de obras semelhantes, né? A Cidade do Sol, do Campanella, a Nova Atlântida, do Francis Bacon, e por aí vai. E outra coisa também que tem que ser destacado quando a gente está falando de utopia é a questão, e isso aí já mostra uma distinção em relação à distopia.
Utopia, ela é localizada geograficamente. Isso está bem marcado no próprio nome. Afinal de contas, utopia é formado pelas palavras u e topos. U é um prefixo de negação grego, quer dizer não, e topos é o lugar. Isso quer dizer que utopia é o não lugar, o lugar que não se encontra em lugar algum. Né? Então você já está vendo por aí como é que já tinha esse caráter mesmo de uma coisa que é difícil de ser alcançada no plano terreno, certo? Nessa questão, a utopia ela é localizada geograficamente, espacialmente. Então, é muito comum você encontrar ilhas e, mais uma vez aqui, vamos lembrar, a ilha é sempre simbolicamente ligada ao mundo à parte. Tem sempre esse elemento sobrenatural que cerca ilhas. Isso é muito explorado também na cultura pop, em filmes também, em séries de TV. Quem não se lembra de Lost, né? Onde é que Lost se passava, né? E também uma coisa que é muito marcado é essa questão. A utopia, ela sempre trabalha com problemas da sociedade, ela projeta problemas na sociedade no presente. Isso é diferente da distopia. Não sei se vocês entenderam muito bem isso. Mais ou menos. Mas, até para explicar melhor, a utopia, ela trabalha com deficiências perceptíveis da sociedade no presente. Então, se o meu país é corrupto, então eu imagino que eu me perdi e eu vou parar em um país, em uma ilha, onde a sociedade não tem corrupção, todos são honestos, não há desigualdade social e por aí vai. Ou seja, eu projeto uma sociedade, a utopia projeta uma sociedade eliminando o problema que existe hoje na sociedade criticada, certo? Além da ilha, também outro ponto recorrente que aparece, uma outra temática recorrente que aparece é da Terra Oca, né? Ou seja, são civilizações que se encontram no centro da Terra. E vira e mexe aparece alguma obra que trata desse assunto. E eu falei aqui da utopia, falei primeiro da República de Platão, falei da utopia de Thomas More, e uma outra obra também chave, que a gente está falando dessa pegada aqui de utopia, é o Utopia Moderna do H.G. Wells. Né? E por que essa obra é tão relevante? Essa obra, gente, pode-se dizer que ela deu o pontapé inicial para as distopias como a gente conhece hoje. Por quê? Essa obra do H.G. Wells, só para lembrar, né? H.G. Wells, o pai da ficção científica inglesa, é o autor de A Máquina do Tempo, de Guerra dos Mundos, do Homem Invisível e tantas outras obras, né? E o H.G. Wells é um tremendo entusiasta da ciência. Ele sempre vê a ciência como uma forma de trazer a ciência como uma forma redentora da humanidade, né? Resolver os problemas sociais. E nessa crença dele, ele acaba escrevendo em 1905 uma obra chamada Uma Utopia Moderna, onde ele imagina uma sociedade que, aliás, segue muito esses preceitos que a gente já tinha falado aqui, do Platão, de Thomas More, nessa questão de controle da natalidade, de estrutura social, no caso aí da utopia moderna do H.G. Wells, ele imagina que há uma casta de intelectuais chamados samurais, que são responsáveis até mesmo pelas relações sexuais dos cidadãos dessa utopia. No, God, please, no! No! Né? E também essa questão da estratificação social, né? As caixas sociais são bem marcadas, como o Platão já fazia lá na República dele. Então, o que acontece? Quando essa obra foi ser publicada na extinta União Soviética, né? Hoje Rússia, na extinta União Soviética, o editor do H.G. Wells naquele país, o Eugênio Zamyatin, e também, vamos lembrar, né? O Eugênio Zamyatin já vivia naquele contexto de opressão da União Soviética. Ele acabou querendo tecer uma crítica a essa visão utópica do H.G. Wells. Então o que ele fez simplesmente foi trabalhar essas contradições
do projeto utópico, essas sombras do projeto utópico do H.G. Wells, certo? E ele acabou criando então a obra Nós, que foi publicada em 1922. Então esse livro aí, Nós, essa obra é considerada a primeira distopia moderna. Obra essa que lançou as características que a gente vê até hoje aí nas distopias, em Divergente, em Jogos Vorazes, em Matrix. Você tem elementos que o Zamiati já tinha lançado lá as bases lá na obra dele de 1922. E que elementos seriam esses? Bom, a opressão do indivíduo pelo sistema, que assim, de cara, é uma das características mais marcantes das distopias. Também a questão da perda da individualidade. O indivíduo, ele é alienado, ele não percebe da sua situação enquanto pessoa alienada naquele sistema. Há também um foco muito grande na coletividade. Então os sistemas de governo das distopias, eles incentivam muito a atividades coletivas. Por quê? Porque o coletivo é mais fácil de ser controlado do que o indivíduo, né? Você deixa um indivíduo sozinho lendo, por exemplo, ele é mais capaz de gerar pensamentos contrários ao governo do que em massa. A massa é mais fácil de ser controlada. Então toma-lhe atividades coletivas, tá? E isso é bem representado também na arquitetura das distopias. Sempre são prédios gigantescos, grandes salões onde as pessoas se reúnem, prédios gigantescos, grandes arcos. Para que isso? Para justamente o indivíduo se sentir um pouco oprimido em relação àquelas construções gigantescas. Você tem uma perda da individualidade, tá? Outro elemento também recorrente que o Zamiati introduziu na obra dele é a questão do tom pessimista. Então as primeiras distopias são profundamente pessimistas. Não tem happy ending, não tem salvadora dessa comunidade. Que é justamente para poder mostrar essa opressão do indivíduo, né? O que marca bem esse sentimento no começo do século XX, né? Vamos lembrar que a gente está no período do entreguerras. O Zamiati publicou a obra dele em 1922. A Primeira Guerra acabou no 1918. Vai vir outra guerra aí em 1939. Então esse período aí do entreguerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, foi um período marcado por muito ceticismo, muita decepção. O ser humano se sentia muito pequeno, muito desanimado em relação aos sistemas de governo. E a obra retrata isso, né? Tanto que os personagens do livro dos Zamiati são números. Então o personagem não tem um nome, ele tem um número, pelo qual ele é identificado dentro do sistema. Então, por exemplo, a gente vê essa nova série aí da Netflix, o 3%, que mais uma vez reforça essa importância dada à razão, à lógica, né, ao racionalismo, né? Tudo errado é que essa obra do Zamiati exerceu profunda influência em outras duas obras de 1932, do inglês Aldous Huxley, e também no 1900 Orwell, tá? Então nessas duas obras, junto com o Nós, realmente viu imagens que tiveram sua origem no livro do Huxley, no Admirável Mundo Novo. Por exemplo, as pessoas são fabricadas, tá? Então, nesse caso aí, o Huxley queria criticar essa ênfase, essa mecanização, essa importância. É uma obra de um escritor profundamente engajado nas causas políticas do seu tempo, e nesse caso, o nosso tempo vigiado pelo grande irmão aí, né? Olha o Big Brother aí, meu povo. Então, de onde fica esse grande olho observando o pensamento dos cidadãos, justamente à procura de dissidentes. E aí o vídeo que até abre aqui esse vídeo aqui de hoje mostra bem, né, como é que o personagem acaba sendo vítima do sistema, né, o O'Brien, tá? E aí, como eu tinha falado, o Admirável Mundo Novo, em 1984, foi uma tríade a partir da qual todas as distopias até hoje foram escritas. E aí a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo
porque esse aqui já está muito longo, como é que se deu essa mudança, né? Como é que saiu de um personagem que de uma obra que diz que o futuro é uma bota pressionando o rosto para sempre, como é que a gente chega, por exemplo, numa Katniss dos Jogos Vorazes, né? Que é salvadora de uma sociedade, né? Então como é que se deu essa passagem, como é que se deu essa coisa para um aspecto mais otimista, tá bom? Então não perca o próximo vídeo, deixa o seu joinha aí, assina o canal para ajudar a gente a crescer e te vejo no próximo vídeo.